Existe um túmulo em Minas Gerais que é acorrentado até os dias de hoje por conta das pessoas. Segundo a lenda, essa criança tinha 13 anos quando ela faleceu. O nome dessa criança era Murilo Arcanjo Araújo dos Santos. Ele tinha 13 anos. O caso ocorreu em abril de 1929. Pois é, uma tragédia registrada nos arquivos de Conselheiro Lafayette acabou ultrapassando o tempo e ganhando contornos até os dias de hoje. E dividem quem conhece a história. No centro de tudo está Murilo Arcanjo Araújo dos Santos, um menino de apenas 13 anos, cuja morte em 1929 transformou-se em um dos relatos mais intrigantes no interior mineiro. Pois é, Murilo era coroinha e participava ativamente das atividades da Igreja Católica. Como era comum na época, subia até a torre para tocar o sino. Teve um dia que ele foi tocar o sino às 6:30 da tarde, sem a permissão do padre. Como ele era bem magro, a corda perdeu no braço dele quando o sino voltou. Quem vivia a rotina religiosa da cidade, mas em diversos momentos a rotina foi interrompida de forma brutal. O garoto caiu de uma altura superior a 20 metros e morreu ainda no local, deixando a população em choque diante de uma perda tão repentina e difícil de explicar por uma criança que partiu prematuramente. O enterro foi marcado por uma comoção, silêncio e uma sensação coletiva de que havia sido interrompida cedo demais. Só que nos dias seguintes começaram a surgir relatos de pessoas que mudariam completamente a forma como aquela história seria lembrada. Moradores da cidade onde o garoto faleceu passaram a dizer que o sino da igreja voltava a tocar sozinho todos os dias, sempre em horários específicos, sempre de forma inesperada, e não havia ninguém na torre, nenhuma movimentação aparente, nenhuma explicação objetiva. Ainda assim, o som teria sido ouvido mais uma vez, criando um clima de inquietação que rapidamente se espalhou pela cidade. Em um cenário onde fé e medo caminham lado a lado, a reação veio carregada de simbolismo. Pois é, os padres fizeram de tudo, e as pessoas também. Reza, água benta, exorcismo e nada adiantava. O túmulo de Murilo foi cercado por correntes. A decisão nunca foi oficialmente documentada, mas foi só aí que tudo mudou, com uma justificativa clara, mas ao longo dos anos ganhou diferentes interpretações. Para alguns, era uma tentativa de conter algo que não podia ser compreendido. Para outros, uma medida prática que acabou sendo envolvida por narrativas populares e reforçada pela imaginação coletiva. Coincidência ou não, os relatos sobre o sino cessarem e esse detalhe foi suficiente para consolidar a história como algo além de uma simples tragédia que aconteceu na igreja. Com o passar das décadas, o túmulo se tornou um ponto de curiosidade. Ele fica até hoje em Minas Gerais. O formato que remete a uma torre reforça ainda mais a ligação com a forma como o menino morreu, enquanto as correntes continuavam ali, visíveis, silenciosas, resistindo ao tempo e alimentando perguntas que nunca foram totalmente respondidas. Não existem registros oficiais que comprovem qualquer fenômeno sobrenatural ligado ao caso. Especialistas costumam apontar explicações mais raciocinais, como o impacto psicológico de uma morte trágica, a interpretação de ruídos comuns como algo extraordinário e o poder das histórias, que são repetidas até ganharem força própria. Ainda assim, isso não impediu que o episódio se mantivesse vivo na memória local das pessoas. Quase 100 anos depois, a história de Murilo Arcanjo Araújo continua sendo contada, às vezes como alerta, para as pessoas que não acreditam na religiosidade. Às vezes como lenda, às vezes como um mistério, ou às vezes como cada um interpreta a sua forma maneira. Em um minuto de silêncio, meio ao silêncio do cemitério, as correntes seguem no mesmo lugar até hoje, discretas nas categorias de significado e carregados. E mesmo sem respostas definitivas,
uma sensação permanece. Algumas histórias não sobrevivem apenas pelo que aconteceu, mas pelo que as pessoas acreditam que pode ter acontecido depois. Pois é. E acreditem se quiser, rapaziada. Foi só aí que o sino da igreja parou de tocar. Você sabia dessa história? Deixa aqui nos comentários.